que é a Estante Diagonal e hoje eu vou mostrar as minhas leituras do mês de março. Gente, eu comecei o mês, o ano na verdade, né, bem devagar, por conta de um motivo. Inclusive, se vocês viram as minhas leituras do mês passado, eu comentei sobre isso, de tipo, eu li bem pouco porque, enfim, em março vocês vão entender. Então, o motivo é As Mil e Uma Noites. Então, eu faço parte de um clube de leitura, acho que quem me acompanha aqui mais tempo sabe, e o livro escolhido, então, pro começo do ano foi As Mil e Uma Noites, e por conta do número de páginas dele, a gente decidiu, então, dividir ele em 3 partes. Então, nós leríamos uma parte em janeiro, outra em fevereiro e outra em março. Então, por isso, então, que as minhas leituras não fluíram tão bem, porque, assim, não foi uma leitura muito fácil de ser concluída. A gente começou então pelo primeiro volume e eu li nessa edição aqui, que é a edição traduzida do francês. Ela é censurada, né? Ela é censurada e reduzida, então tem bem menos páginas do que aquela edição que está sendo lançada pela Globo Livros, onde é traduzida do árabe diretamente, né? Então tá, mesmo sendo uma edição reduzida, que a gente tem um total de 1000 e poucas páginas, foi uma leitura bem complicada de ser feita, mas assim, eu gostei muito de conhecer esse universo, gostei muito de conhecer algumas histórias de que eu achava que conhecia, mas não é bem assim as coisas, como, por exemplo, a do Aladdin, de Alibaba e os 40 Ladrões. Então tem outras histórias aqui também não tão conhecidas que são muito interessantes. Acho que não tem como eu falar pra vocês cada uma das histórias, mas com certeza essa aqui é uma leitura que eu quero refazer daqui a uns anos, mas eu acho que eu vou fazer então naquela edição que eu comentei pra vocês, que tá saindo pela Globo Livros, que são 5 volumes, então são bem mais páginas, mas vai ter a experiência completa. E tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre essas edições, porque que tem várias edições, porque tem essa reduzida, porque que tem original, enfim. É difícil explicar agora nesse vídeo, mas eu vou deixar recomendado para vocês aqui em cima o vídeo onde a Letícia do Lendo Lido, ela consegue detalhar direitinho as diferenças das edições, o que uma edição tem, o que não tem. Então, só que a gente tem 2 livros e cada livro tem 500 páginas, mais ou menos. Sim, 500 e poucas páginas, então eu já comecei finalizando março, então, com 500 páginas lidas, porque esse primeiro livro eu li em janeiro e fevereiro, e este aqui, o segundo, eu deixei pra ler só em março, porque enfim, eu me enrolei bastante e acabei tendo que dar um corridão nessa leitura. O segundo livro que eu concluí em março foi Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro. Esse aqui é o segundo volume das novelas, então, do Arthur Conan Doyle, que vai ter como protagonista o Sherlock. E essa foi uma experiência um pouco diferente, né? Mês passado eu fiz a leitura de Um Estudo em Vermelho, mas esse aqui eu achei uma pegada um pouquinho diferente. Por exemplo, o autor não separou em partes a história, tá meio que tudo junto. Aqui a gente vai sentir bem mais os sentimentos do Watson, né, em referente à amizade dele, e também a gente vai ter um pouco mais de foco nele, sobre a vida dele também. Mas sobre o caso em si, né, todo o mistério, eu não curti tanto, achei que o caso não me envolveu tanto, infelizmente. Mas assim, continua sendo uma leitura bem agradável e eu pretendo dar continuidade nas aventuras do Sherlock, então. Mas esse aqui eu dei nota 3, se não me engano, e em Estudo em Vermelho eu dei nota 4. Então, entre a primeira e a segunda, eu acho que eu ainda prefiro a primeira. A terceira leitura que eu concluí em março foi Lady Killers, esse livro sensacional, gente, que eu li em 2 dias, porque assim, depois eu comecei a ler, eu não queria mais parar. E aqui a gente vai ter então o caso de 14 mulheres consideradas serial killers, eu não sei se isso tem plural, mas enfim, agora fiquei confusa. Mas a gente vai ter esses 14 casos, eles vão ser, na medida do possível, bem detalhados, porque tem alguns casos aqui que são bem antigos, lá do século XVI, XVII, enfim. O livro começa contando a história da Elizabeth Bathory. É uma assassina em série que ela, durante muito tempo, ela foi comparada, então, né, com o Drácula, aquela figura que inspirou, né, o Bram Stoker a escrever sobre o Drácula, que é o Vlad, Conde Vlad, isso.
E aqui tem, então, essas ilustrações, gente, é feita por uma artista e ela representa muito bem, sabe? No fim, eu achei que não teria nada a ver essas ilustrações, mas eu achei que ela pega a principal característica da pessoa e consegue colocar bem isso nas ilustrações dela. Mas, como eu falei, essa aqui é só o primeiro caso, que era um dos casos que eu já conhecia. Tinha umas outras aqui que eu já tinha conhecimento também, porém eu achei que a autora, né, a Tori Telfer, ela focou bastante nesses casos mais antigos. Acho que eu senti um pouco de falta de casos mais atuais. Depois a editora, não sei se foi a Darkside, eles fizeram uma relação com serial killers mais recentes, né, mas é uma página só, então não tem muitas informações sobre o caso como um todo, como tem dos outros 14 casos anteriores. Essa edição também tem uma playlist de filmes para assistir, algumas séries também, feita pela Adriana, da Redatora de Merda. Então eu achei muito legal, ela tem indicado, são mais de 20 filmes, então onde vai ter como protagonismo alguma serial killer, alguns filmes eu já conhecia. Enfim, gente, quem gosta desse tipo de literatura eu recomendo bastante, porque eu senti que a autora ela tenta dar uma humanizada nessas mulheres aqui, ao mesmo tempo que também julga ela, enfim, elas são assassinas, mas ela faz um paralelo, sabe? Ela não é tão imparcial em alguns casos, mas no final ela justifica o porquê que ela tratou um caso de um jeito, tratou outro caso de outro. Eu achei isso muito legal da parte dela também. Acho que a autora foi muito clara. Enfim, uma leitura que eu recomendo pra vocês e eu quero falar mais sobre essa leitura também numa próxima resenha que eu for fazer. De agora em diante, então, todas as minhas leituras vão ser de HQs, graphic novels, enfim. Esse aqui é de um mangá, então A Menina do Outro Lado, que eu concluí, acho que foi uma das minhas primeiras leituras durante o mês. E eu não conhecia nada sobre esse mangaka, que é o Nagabe, eu não conhecia essa história, mas eu fiquei completamente encantada. Esse aqui a gente vai ter um mundo, então, onde ele está dividido entre os seres... Eu vou ter que colar aqui que eu já não me lembro. Onde terão seres normais, ditos como os normais, que são os seres de luz, e vai ter os seres amaldiçoados, então a gente vai entender que esse personagem aqui, que se chama Sensei, ele é um amaldiçoado, então ele é essa criatura aqui meio estranha, tem alguns chifres, a gente não entende muito bem que espécie de humanoide que ele é, né? E a gente vai ter a Shiva, que é uma menininha aqui, bem pequenininha, super novinha, que é um ser de luz, é um ser normal. Então nessa história a gente vai acompanhar a relação desses dois depois que a Shiva, então, ela é abandonada ali no vilarejo dela e o Sensei acaba encontrando ela e vai acabar protegendo ela. Então é uma história bem interessante na relação desses dois tão diferentes assim, mas que, enfim, vai te passar uma história com bastante crítica assim, social até, sobre conviver em paz entre as diferenças, né? Mas também vai ter um mistério aí no ar que eu não posso falar, mas é uma leitura que eu recomendo bastante. É uma edição da Darkside, gente, em capa dura, vale super a pena e é uma história muito boa mesmo. A próxima leitura que eu concluí foi Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Essa aqui era uma HQ que eu queria muito conhecer há muito tempo, porém eu sempre achei ela num valor muito alto, nunca encontrei ela num valor muito acessível pra mim. Mas então eu acabei me rendendo e pedi emprestado essa HQ pra Letícia, do Ler Lendo Lido, e pra conhecer finalmente essa história. E aqui a gente vai conhecer o Brás de Oliva, o Brás de Oliva, e ele é um escritor, ele quer muito ser escritor como o pai dele, mas ele é meio frustrado, assim, porque a única chance que ele recebeu na vida dele foi de escrever num jornal obituários, que é, enfim, avisos dizendo para as pessoas que elas faleceram, para as pessoas comparecerem aos seus velórios, enfim. E aqui a gente vai acompanhar esse personagem em várias fases da vida dele, porém tem um motivo por trás disso que eu não posso falar porque seria um baita spoiler de toda a moral da história. Mas o que eu posso dizer é que essa é uma história que mexeu muito comigo porque vai abordar algo que eu tenho muita dificuldade de lidar na minha vida, que é a perda das pessoas, enfim. Não vou falar mais sobre isso, mas o que eu posso dizer é que com certeza assim que eu tiver uma oportunidade eu vou comprar essa HQ pra mim, porque eu acho que ela é muito
Não sei, quando tu tiver meio que perdido na vida, tu lê essa HQ aqui que tu vai se achar, vai se sentir um pouco mais inspirado. A outra graphic novel que eu concluí foi a história de Joe Shuster, o artista por trás de Superman. E, gente, eu fiquei bem chocada com essa história, porque quando a gente vê o que é a figura do Superman hoje em dia, a gente não faz ideia do que os criadores passaram e tiveram que se submeter para ter um pouco de reconhecimento pelo que eles criaram, sabe? Eles criaram o Superman do zero. A gente tem aqui o Jerry Siegel, que foi o que criou o Superman, e o Joe Shuster, que foi o que criou a imagem dele, que era o desenhista, né? Eles eram muito jovens quando eles criaram o Superman, e eles acabaram vendendo o Superman, então a ideia, a tirinha que sairia no jornal por $130. E depois disso, gente, eles passaram 37 anos sem receber nada em cima dos direitos. Demorou 37 anos para eles conseguirem reconhecimento, e mesmo assim, na minha opinião, depois de ter lido toda essa HQ, eu não fiquei satisfeita, sabe? Acho que eles mereciam mais. Mas, enfim, essa é uma HQ bem completa, vai falar bastante sobre a história dos quadrinhos também, se vocês são fãs, né, dessa cultura pop que envolve os quadrinhos, com certeza essa aqui é uma leitura para quem é fã, sabe? Lê, mesmo que tu não seja muito fã do Superman, no meu caso, não é meu herói favorito, nunca foi, mas eu confesso que até senti um pouco mais de empatia pelo personagem, sabe? Por ter conhecido a história desses caras que criaram ele. Depois concluí a leitura também de Floresta dos Medos, essa HQ que tá saindo pela Dark Side, na verdade é uma graphic novel. E aqui a gente vai ter 5 histórias, então, que vão estar interligadas, né? Vai ter em comum uma floresta, que é onde, no meio das histórias, das lendas, é onde habita, então, o mal, vamos dizer assim. Também vai ter uma introdução e uma conclusão, onde a gente vai ter um pouco mais esclarecido toda essa ligação que tem entre essas 5 histórias, mas também podem ser histórias que podem ser lidas independentemente. Cada história vai ter um foco, mas pra mim o que mais se destacou entre elas é a relação entre os personagens, entre pai e filhas, marido e mulher, irmãos, amigas. Então eu achei muito interessante também. É aquele tipo de história, gente, que há muito tempo eu não sentia aquele medinho, sabe? Depois de concluir uma, ficar pensando, sabe, sobre aquela história, sabe? Aquele medinho de não colocar o pé pra fora da cama. Então, super recomendo também. Também é capa dura. E, gente, o que sair dessa mulher aqui, se sair aqui no Brasil, eu quero. Porque essa mulher aqui, as ilustrações dela, não é brincadeira. E a última leitura, então, desse mês foi Justiça Sideral. Eu demorei um pouquinho pra concluir essa história aqui, porque confesso que histórias assim com muita ação não são as minhas favoritas, mas gosto também. E aqui a gente vai conhecer, então, uma agência do tipo, sabe a Missão Impossível? Missão Impossível? Então, aqui se chama A Elite. E a gente vai acompanhar, então, 2 personagens femininas que são agentes dessa agência, mas elas estão, assim, cometeram algumas coisas erradas, né, em algumas missões delas, e agora elas vão ter uma segunda chance de provar o valor delas, enfim, que elas são capazes. Porém, então, com um novo caso aqui, elas vão ter uma nova oportunidade de, enfim, conseguir dar uma grana na carreira delas. E eu gostei bastante de conhecer a personalidade delas. Eu acho que faz falta histórias onde protagonistas mulheres estejam em alta, né? Em histórias que contenham muita ação, luta, combate, enfim. E o mais legal de tudo é que são várias pessoas envolvidas nessa graphic novel. Então só aqui tem umas 9 pessoas que estão envolvidas no trabalho final dessa graphic novel. E tem alguns nomes que eu já conheço de outros trabalhos, como o Davidson Manes, né, que fez o letrismo, né, também do Adágio, que eu falei no mês passado aqui com vocês. Mas enfim, aqui a gente vai ter então uma história de 2 agentes que estão tentando recuperar a credibilidade delas dentro dessa agência. Então é uma leitura para quem gosta de ação, vai gostar bastante, com certeza, e também para quem é fã de graphic novel, de HQs. O trabalho feito aqui por esses artistas é muito bonito. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês.
Então, tá aqui a minha recomendação. Essas então foram as minhas leituras do mês de março, espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se já leram algumas dessas HQs, dessas graphic novels. Se vocês quiserem conversar um pouco sobre essas histórias, deixa aqui embaixo que eu vou adorar responder. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!